Vamos lá pro topo da tabela, então? Tá tudo igual, né? O negócio é seguir o vice-líder, porque o Botafogo, líder, ganhou mais uma. Quando a fase é boa, a festa se estende. De antes até depois da partida. Caiu no tapetinho, já era. Hoje é mais 3 pontos pra ficar tranquilo ali na liderança ali, ó. E a mulambada só chorar, mais nada. Quando a fase é boa, os desfalques deixam de ser problema. Ah, mas tem Diego Costa lá, né? Hoje 3-0 Botafogo hoje. Rafael, certeiro, como o Botafogo contra o Bahia. Uma vitória justa, uma grande vitória dos nossos jogadores. E o que dizer dos torcedores do Botafogo que de novo lotaram o estádio Newton Santos. Mosaico em forma de ídolos. Didi, o príncipe etíope. Mané Garrincha, os gênios das pernas tortas. E Newton Santos, a enciclopédia. 3 anjos que se juntaram aos 39.610 torcedores para dar força a quem acabou de chegar. Grupo fechado, acho que todo mundo que chega aqui, eles abrem a porta da sua casa, né? Assim, recebe as pessoas da melhor maneira possível. Acho que isso aí torna as coisas muito mais fáceis. Diego Costa já jogou e fez gols em alguns dos principais palcos do futebol europeu quando atuava pelo Chelsea e Atlético de Madrid, por exemplo. Já fez gol em Copa do Mundo com a camisa da seleção espanhola. E aqui, no tapetinho botafoguense, demorou pouco tempo para deixar a marca dele, ou melhor, as marcas dele. Na primeira vez de Diego Costa como titular no estádio Newton Santos, bastaram 3 minutos de jogo para o gol sair. De Vitor Sá para ele, Botafogo 1-0. Por onde ele passa, a marca dele é gol! Diego ainda fez boa tabela com Segovinha, que por pouco não fez o segundo. Mas foi um primeiro tempo em que o Bahia deu trabalho. Tá agarrando demais, a temporada é espetacular do PF. Em que muitas vezes o adversário foi até superior. E há um momento em que o Bahia eventualmente termina a primeira parte melhor que nós. Foi o segundo tempo começar e, de novo, logo no início, lá estava o artilheiro, para deixar tudo mais tranquilo. De Gabriel Pires para Diego Costa, 2-0. Sabe de quem? Diego Costa é o nome da emoção. O terceiro não saiu com Janderson por muito pouco. Quando a fase é boa, até um escanteio contra pode virar uma jogada a favor. Da cobrança do Bahia, passando pela dominada estranha de Hugo, o drible em Biel, a arrancada, o lançamento perfeito, o drible de Luiz Henrique no goleiro e o gol são 17 segundos apenas. Que golaço! Botafogo 3-0. 11 jogos no estádio Newton Santos no Brasileirão, 11 vitórias. 100% de aproveitamento no super tapetinho. Gente, tá demais. Eu preciso do Botafogo inventa cada uma, né? Agora tem o super tapetinho. Quando a fase é boa, os adversários é que precisam temer alguma coisa. Semana que vem tem clássico contra o Flamengo na Casa Botafoguense. 15 pontos separam os rivais. A vantagem para o segundo colocado, Palmeiras, segue de 11 pontos. Nós neste momento temos quantos pontos? 51. Alguém ganhou o Brasileirão com 51 pontos. Nós temos que continuar a trabalhar. Nós cá dentro estamos muito com o pé no chão. Pé no chão, sim. Mas cabeça e coração dos torcedores voando cada vez mais alto. Caiu no tapetinho, já era. Por isso é que eu perguntei do tapetinho. Aí temos um tapete artificial, porém lindíssimo. Tá? Muito bonito. Auxilia, obviamente, e posso falar uma coisa? Aliás, os estádios são feitos para isso, inclusive. Para auxiliar o mandante. Quem joga no seu... exatamente, seu espaço, a casa, né? Tem que se sentir mais confortável. Mas vou elogiar a drenagem, porque muita gente debochou no final de semana passado, quando também chovia muito, no final de semana passada, quando também chovia muito, e aí o gramado está perfeito. Mas é sintético. A drenagem estava funcionando muitíssimo bem também. Então, a manutenção está super em dia no Newton Santos. Tudo funcionou muito bem mesmo, com aquela chuva... Tem menos jogos do que o Maracanã. Muito menos jogos do que o Maracanã. Mas a drenagem não tem impacto de volume de jogo, né? Exatamente. Que o campo vai piorando, a drenagem também né, não consegue fazer o efeito... Vai se comprometendo junto. Mas, enfim,
há um problema do Maracanã de cuidado com o gramado, o que não acontece no tapetinho. Não tem. Né? O tapetinho é a arma, sim, do Botafogo, mas se não fosse o bom time do Botafogo, podia ter tapetinho, que não ia acontecer. A gente vai falar já, Atlético Paranaense e Fluminense jogando também no sintético. Se você não substitui o artilheiro do campeonato, Tiquinho Soares, você pega lá e traz Diego Costa para substituir, também ia ficar difícil. Embora o Janderson se esforce, as outras opções, colocar o Eduardo ali à frente, também sejam razoavelmente boas. Não acho a melhor, mas no momento eu achei. Enfim, o time é bom, é bem treinado desde antes do trabalho do Bruno Lage, que dá uma continuidade bem razoável, vai implementando suas ideias. Dificilmente o Botafogo vai deixar de ser campeão. Eu vou falar, não sei nem a conta que a gente tem que fazer, porque o que eu não tô vendo é a gente chegar perto, que é o Palmeiras venceu. Sim, mas o Botafogo também. Então tem 11 rodada anulada. pontos de Quando termina o jogo do Botafogo, é isso aí. Quando termina o jogo do Botafogo, ainda tem Palmeiras e ainda tem Grêmio para jogar. Esses times sabem que eles vão jogar para, na melhor das hipóteses, permanecer na mesma distância que estão. Ou seja, assim, daqui a pouco, psicologicamente, isso vai ter um peso muito grande. E aí a tendência é a diferença abrir e não diminuir. O Botafogo, a gente viu a torcida ali cantando, né? Como a torcida do Flamengo fez, né? No caso do Real Madrid, a torcida do Botafogo cantou para o Flamengo, porque o próximo desafio é sábado às 9h, justamente nesse clássico aí que vai ser jogado no Newton Santos. O que o Bruno Lage lamentou, Luiz Teixeira, foi o fato desse clássico ter sido marcado para sábado, tá? 3 dias depois do Botafogo jogar contra o Defensa e Justiça na Argentina pela Sul-Americana. Só um detalhe. Só um detalhe, antes do Luiz entrar, até para a gente fazer uma menção ao Palmeiras, que teve todo aquele problema, jogou com a equipe completa no meio de semana lá na Colômbia e jogou com o time titular de novo ontem. Porque está acreditando no título. Não, porque... Na verdade, está na disputa, né? Na verdade, assim, também porque abriu uma diferença na Libertadores, ok. Está confortável. Pode poupar na Libertadores, mas os jogadores poderiam estar desgastados. Também. Então, assim, dá para jogar com força máxima quase o tempo todo. Não precisa ser o tempo todo e não precisam ser todos os jogadores o tempo inteiro, tá? E aí o Botafogo fez algumas alterações no time. Algumas alterações pontuais. Tinha poupado o time e fez algumas alterações pontuais, manteve um altíssimo nível e agora vai em condição boa para decidir a vaga na Sul-Americana, mesmo com o desgaste de ontem. O Lofredo falou do Tiquinho, o Tiquinho estava no Newton Santos ontem. Aliás, o Tiquinho, Rafael o Textor, estava festa completa no Newton Santos. Então, aliás, com mosaicos também, né? É importante a gente falar como a torcida do Botafogo está se dedicando. É só festa bonita em casa. Quase. 40 mil pessoas. Aí, ó. Ó que festa bonita. Quando o jogo em casa é especialmente... Ó o mosaico. É um mosaico... Que lindo. Aqui, assim, não chega a ser um mosaico. É 3D, isso, né? Como chamam, né? É mais bonito que o outro e mais significativo que o outro. Assim, com muita criatividade, tudo muito bem executado. É realmente uma festa espetacular. O anterior mostrou as gerações, né? Vendo títulos, né? É muito legal. Ó, como se fosse o avô, o pai e o filho agora acompanhando 2023. Muito legal. Esse está lindíssimo também. 3 ídolos, então, da história do Botafogo. Muito legal. Bom, além daquele fogo que a gente já vê, essa pirotecnia aí, cada vez que sai gol, e o microfone também. O Botafogo tem usado muito isso, né? Com a locução do estádio, chamando e cantando junto. Como a torcida está vivendo esse momento. A torcida do Botafogo, que até muito pouco tempo era reconhecida como uma torcida pessimista, né? Uma torcida, até o Adnet recentemente fez uma esquete sobre isso, né? Não, peraí, vamos primeiro pensar aqui no rebaixamento, já estamos livres? Já tem que pensar no título. Pode preparar a casa para a festa aí, que tem que fazer uma força. E eu não estou vendo ninguém chegar perto disso. Ninguém chega. É mesmo. Depois desse resultado, né, mais de 90%. E tem um detalhe curioso, o torcedor botafoguense, ou quem está irritado com a liderança do Botafogo, não assiste o jogo e olha 3-0 para o Botafogo, mais um show do Botafogo. Mas assim, ontem foi complicado. O PR mais uma vez, e óbvio que o time campeão sempre começa pelo grande goleiro, isso virou chavão, mas no Botafogo é verdade. O PR fez pelo menos 2 defesas no início da partida. O Bahia começou, obviamente, um pouco acuado pela pressão inicial de torcida e do time posicionado do Botafogo, mas é um time que aposta muito, né, mais no jogo vertical, então mais velocidade, menos toque de bola. E o Bahia teve pelo menos 2 chances de contra-ataque, com o Cauli, que depois acabou saindo machucado, né? O Cittadini entrou, na hora que o Cittadini entrou, ele também fez, obrigou o PR a fazer uma grande defesa.
mas o time do Paiva vem de um 4-0 contra o Bragantino, aí logo de cara tem o Botafogo. O Bahia também tem uma sequência, está lutando contra o rebaixamento, tem uma sequência de praticamente 3 finais, né? Porque é Vasco, Botafogo Vasco, Curitiba e Santos. Mas, assim, o que valoriza ainda mais a vitória do Botafogo é que do outro lado tinha um time muito bem treinado, tem algumas dificuldades no momento final, da finalização, do terço final, como a gente costuma falar agora, do campo. Teve o PR como um grande desafio também e não conseguiu transpor esse desafio. Mas acho que isso valoriza ainda mais uma vitória de um Botafogo que não tinha Tietê, não tinha Marçal, não tinha o Tiquinho. E, mais uma vez, o Hugo fez uma partidaça. A jogada do lance do terceiro gol do Botafogo, do Luiz Henrique, que você sai de uma situação de perigo defensivo para puxar um contra-ataque com menos de 5 toques. É jogada de time campeão. Falando em campeão, a gente pode estar falando no final do ano de um Diego Costa campeão pelo Atlético Mineiro e pelo Botafogo. Bicampeão brasileiro com 2 equipes diferentes. O Bahia, eu achei que ia apresentar mais dificuldade, tá? Dava o Botafogo como favorito, mas o Bahia vinha com 4-0, né? Recebeu o Bragantino na última rodada. 4-0 em casa, achei que ia apresentar mais dificuldade. O Luiz até lembrou, foi um jogo, de fato, bola rolando, até o Bahia apresentou algumas, mais do outro lado tinha um PR. Não, e o Botafogo já estava com 1-0. E o Adrielson também com uma partidaça. Também, mais uma. Ô, Luiz Teixeira, preciso me despedir de você, viu? Te agradeço demais por hoje. Só um sommelierzinho de torcida. Eu tô apaixonado por toda essa festa da torcida do Botafogo, mas lá no começo do VT a gente viu um torcedor chamando de forma pejorativa os torcedores do Flamengo de mulambada. Só para lembrar que a origem desse apelido é uma forma que os senhores do engenho, durante o período de escravatura aqui no Brasil, chamavam os escravizados angolanos, que se vestiam mal, que eram sujos por conta da situação que eles viviam. Então acho que dá para ser feliz, dá para fazer festa, dá para zoar o adversário sem precisar chegar a esse ponto. Às vezes muita gente nem sabe a origem do